Bom, estou testando aqui um microfone de mesa aí. Depois vocês me dão um feedback aí se melhorou a voz efetivamente, porque estava sendo muito abafado. Eu acho que o computador aqui, o microfone interno, estava com alguns problemas aí. Eu queria falar duas coisinhas aí. Uma sobre essa questão da Lava Jato, esse caso do Lulinha. O TRF4 acenou com a. Inclusive o Gebran, que é um daqueles casos escandalosos de partidarismo, aí, o desembargador, acenou com a hipótese aí que o caso Lulinha não é da Lava Jato, não tem ligação com o Petrobras, não é da Lava Jato. Então é possível que se tenha aí um pouco de refresco aí nessa perseguição implacável movida aí por Curitiba nesse caso da Lava Jato. E daí entra um segundo ponto, que foi um escândalo, em 2016, 3 anos atrás. Uma exploração inacreditável da mídia, porque a Oi Telemar colocou uma antena perto do sítio frequentado pelo Lula para poder atender o Lula e a clientela naquela região. Um carnaval extraordinário. Você pega as manchetes dos jornais, da Veja, de colunistas, todas elas, isso aí é o maior sinal da privataria, onde já se viu a Telemar. Gente, toda empresa de telefonia, se tem uma clientela em determinadas regiões, ela atende a demanda que vai surgindo a partir do momento que a clientela começa a exigir. Naquela época mesmo, nós mostramos aí em Troncoso, um condomínio frequentado pelo João Dória, pelo Nissan Guanais, pelo Zurita, que era o Ivan Zurita, que era da Nestlé, que solicitou uma banda larga de 10 gigas lá para a Oi. A Oi Telemar foi lá e instalou. Tem muitos jornalistas aí que pediram isso também. Tem um caso da Miriam Leitão. E legitimamente, se eu estou numa determinada região, sou cliente de uma determinada operadora e quero um sinal maior, eu provoco a operadora e ela tem interesse em atender a demanda, porque é uma demanda de um cliente, de todos esses casos aí, que é um grande consumidor de banda larga. Mas o carnaval que fizeram foi uma coisa. Olha, foi igual pedalinho. Outro dia eu estava vendo a Folha brindando aí o pedalinho, sabe? O pedalinho, que graças ao pedalinho que se. Não faz muito tempo, né? Foi em 2016, 3 anos atrás, né? O jornalismo que se praticou nesse período do impeachment. Eu andei escrevendo sobre a campanha do impeachment do Collor. Lá foi um jornalismo terrível também, mas terrível. Subjornalismo. Mas nessa campanha do impeachment, a criminalização dos fatos mais banais possíveis, aí, atingiu um paroxismo. E hoje a gente vê colunistas que entraram nesse jogo lá, desonestamente, aí, tentando criminalizar. Isso aqui é o exemplo da privataria, esse negócio de instalar uma antena para o Lula, né? Hoje tentam fazer um jornalismo legalista, digamos assim, inclusive em casos mais complexos aí, tentando mostrar o outro lado, mas o que se fez naquele período foi o início, a continuação de um processo de desmonte da informação que resulta em Bolsonaro. Quer dizer, a partir do momento que você pega um caso desse, que as mentiras, as fake news, você tem várias maneiras aí. Você tem a mentira propriamente dita, né? As Farc, aquele negócio lá da plantação de maconha nas universidades, essas maluquices que... Mas você tem a pior forma de mentira, que é o superdimensionamento de questões corriqueiras, que a CGU, aliás, aí, junto com Polícia Federal, utilizou nas universidades. Você pega o caso lá de Santa Catarina, aquele caso vergonhoso, uma vergonha, uma mancha na história da CGU, uma mancha na história do Ministério Público Federal, por conta daquele procurador que estava lá, e da Polícia Federal por conta da Érica, ligada aí ao Sérgio Moro. Pega uma questão administrativa, um curso de educação à distância, um dos professores, por acaso, emprestou um dinheiro, R$5.000, emprestou para o filho do reitor, passou para estabelecer a conexão. Então, você estabelece a conexão, e daí fala, não, se ele ganhou uma vaga nesse curso para dar aula, e emprestou dinheiro, logo as duas coisas estão relacionadas. Gente, isso aqui, esse padrão vigorou em toda a Lava Jato, uma das coisas mais desonestas que já se viu.
mais desonestas. Então, você pega qualquer coisa, você pode, digamos, um brinde aí do... Eu estava vendo agora o Ricardo Coutinho, amanhã eu vou aprofundar um pouquinho mais, o ex-governador da Paraíba, que teve ordenada a sua prisão preventiva, e mais 10 ou 12 vereadores, o sujeito nem é governador mais, não pode atrapalhar em nada a investigação e ordenada a prisão preventiva. Então, digamos, esse jogo político de fazer os relacionamentos malucos aí, que vigorou em toda a Lava Jato. Você pega o Dallagnol, naquele famoso evento lá do PowerPoint, e fala, não, você pega um conjunto de indícios probabilísticos e, com base nisso, você tira a sua conclusão. Você não precisa mostrar. Veja bem, você tem favores que são feitos aí, mimos que são feitos aí. No caso do Ricardo Coutinho, eles colocam até que ele foi convidado para um evento esportivo qualquer aí, bancado pela empresa. Pega aqueles mimos que, em geral, se contemplam. Você pega o camarote da Brahma, ia político, ia jornalista, ia... E daí você julga o seguinte, pô, teve tal medida do governo que beneficiou tal empresa. Então, teve tal dia, teve um mimo assim assado. Não tem nenhuma correlação entre uma coisa e outra. Ou seja, a empresa não deu o mimo para conseguir aquele contrato. É evidente que ela quer ficar simpática ao governante de plantão, ela faz os seus agrados, mas não tem relação de causa e efeito. Ou seja, se você me der esse contrato, eu te convido para o camarote da Brahma, ironizando, né? No entanto, o que eles fizeram nesse período todo, de uma desonestidade intelectual, aceita por todo mundo. O Marco Aurélio, hoje, Melo, ele, que é um ministro que eu admiro muito, aí, o Marco Aurélio vai contra a onda, tem essa discussão toda aí. O Toffoli às vezes fala demais, né? Mas essa discussão do Toffoli, que a Lava Jato destruiu as empresas brasileiras, e vem o Marco Aurélio e coloca, não destruiu, vai melhorar as empresas brasileiras, parecendo contra, efetivamente. Aí. Ou o Dallagnol. Houve uma destruição inexplicável e o único responsável não foi a Lava Jato. Você teve aí a postura do governo Dilma, foi muito leniente aí de permitir. Num certo momento, você começou a atuar, no final de 2014, você começou a atuar para tentar definir uma legislação que poupasse as empresas. Então, você tinha lá a própria CGU, lá, na época, você tinha a Procuradoria, começou a conversar, o ministro Zé Eduardo Cardoso, acho que participava das conversas também. Bastou uma entrevista daquele Carlos Fernando de Souza, o grisalho, uma capa da Isto É, dizendo que estavam contemporizando com o crime e tudo, para todo mundo recuar com medo. Sabe? A falta de responsabilidade institucional desse pessoal todo, não pensaram nos milhares de desempregados, não pensaram nas grandes, na indústria naval brasileira que estava começando a se consolidar, que seria destruído. Não pensaram, tem um colunista nosso no GGN que fala, são os arautos da economia improdutiva, pessoas que não participam de produção. São funcionários públicos, usam o poder de funcionário público para tentar se impor até sobre a parte política, e não tem nenhum compromisso. Discutem aí, querem ter as férias, querem ter os bônus, querem ter os aumentos, querem ter tudo aí, e não tem nenhuma responsabilidade em relação a quem produz a riqueza, que é a empresa. E o que faziam desonestamente, daí eu volto a esse tema aí da Torre da Oi, ou dos pedalinhos, eram questões racionais, objetivas, que eram tratadas como criminosas, e como você tem uma imprensa burra, uma opinião pública burra nesse país, subdesenvolvida, sem noção de projeto de país, sem noção de criação de riqueza, o que acontece? Inibia todo mundo que tentava ser minimamente racional. Tentava nada, também era um pessoal que, quando via a maré chegando, vou até explicar aqui, que eu vou ser crucificado até que explique tudo. Eu tive uma vez, numa coletiva, uma das últimas da Dilma lá, e um jornalista experiente, um dos mais experientes, falou, não, esse negócio de poupar a empresa e punir o proprietário vale nos Estados Unidos, aqui não, porque as empresas são familiares. Eu não resisti, falei, vem cá, fulano, empresas familiares não podem ser vendidas? Você tinha a fórmula fácil, pega uma Odebrecht aí, aplica uma multa aí nos controladores, que são os responsáveis em última instância aí. Uma multa de 10, 20 bilhões. Se o sujeito tiver dinheiro, ele paga a multa. Se não tiver dinheiro, ele vende a empresa.
Daí alguém paga 40 bi, 50 bi para eles, eles pegam 20 bi, pagam a multa que foi aplicada pela Lava Jato, e a empresa sobrevive. Questões óbvias, óbvias. Então, quando eu vejo esse negócio da Oi Telemar, da antena, aí, sendo tratado como se fosse coisa criminosa, um colunista chegou a falar, isso é o maior exemplo da privataria. Você vê como que o país perdeu totalmente o discernimento, perdeu totalmente a capacidade de racionalizar em cima de coisas óbvias. Olha o que a gente levava de pancada, né? Você está defendendo a corrupção, porque eu não quero que a empresa quebre. A empresa não pode ser punida. Quem é punido é a pessoa física responsável pelos atos danosos. Aí. Agora é interessante, hoje teve uma entrevista, o Thomas Trauman estava fazendo uma boa série lá para o Globo e fez uma entrevista com o Marcelo Odebrecht. E o Marcelo dizia que esse negócio do modelo Odebrecht de propina começou já nos anos 80. Em 90 e poucos, eu sempre fui um fã de três personagens em termos de gestão revolucionaram aí o país no século XX. O Amador Aguiar, do Bradesco, o Olavo Setúbal, no Itaú, e o Norberto Odebrecht. O que o Norberto Odebrecht fez na época? Ele começa com a construtora na Bahia, daí ele começa a criar projetos, mas com autonomia. Então ele dava participação lá para o engenheiro responsável, para o cara responsável, e o sujeito ia tocando, e daí quando veio a CPI das empreiteiras, que pegou a Odebrecht na época lá, passou um tempo, a Folha me encomendou um perfil dele. Eles estavam imitando o New York Times, que pegava perfil de pessoas com mais de 70, com mais de 80, e deixavam pronto. No fim, eu fui lá, ele durou uns 15 anos. E o que ele dizia era isso. Ele falava que com a Constituição houve uma descentralização dos recursos. Então, o meu maior receio, e veja bem, Caixa 2 você não pode contabilizar. E a maneira que uma empresa tem de ter controle sobre todos os seus gastos é a contabilidade. Então, ele falava, meu maior desafio é o engenheiro lá entrar na lama sem respingar na roupa. Então, digamos, quando você vê o problema maior da Odebrecht, foi que essa descentralização levou a essas iniciativas de propinas aí de várias áreas, e daí se tentou organizar a bagunça, mas é uma outra conversa que a gente pode ter. O importante é o seguinte, a responsabilização dos controladores da Odebrecht não podia ser na forma de destruição da empresa. Nós tivemos agora aí esse negócio na Bahia, uma ponte que foi vencida por empreiteiras chinesas. Quer dizer, nem no Brasil você tem mais empreiteiras para conseguir competir. E essa economia improdutiva desses porcarias aí de Lava Jato, procuradores de Twitter, caras que só correm risco em base de dados. Os grandes policiais federais saíam atrás corriam risco de vida. Esse pessoal não. No PowerPoint, sem nenhum compromisso com o país. Sem nenhum compromisso com o país. Então, digamos, e daí entra o papel da imprensa, aí que abre espaço depois para as fake news definitivas, aí para a sessão do Bolsonaro. Quando você tem, digamos, a parte informada da população, que são aqueles veículos de mídia do primeiro time. Aquilo lá tem que refletir o debate do país num tom maior. Nunca conseguiram cumprir esse papel. Nunca conseguiram. Então, vem a simplificação, vem a partidarização com o Roberto Tivita gerando esse jornalismo de esgoto que se espalha por todos os jornais, e dentro desse jogo aí o discernimento acaba. Acaba o discernimento, acabando o discernimento. O Supremo, que já desde lá de trás passa a exercitar politicamente, os ministros que hoje têm até um comportamento defensável, aí destruindo todo o sistema de avaliação. O que é uma democracia? Eu tenho leis aqui, eu tenho que me submeter a essas leis. Então, aconteça o que acontecer, eu tenho que fazer um julgamento baseado nessas leis. De repente, os guardiões da lei, da Constituição, do Supremo Tribunal Federal, passaram a adaptar o padrão Luiz Roberto Barroso, vergonhosamente, abrindo espaço para Bolsonaro. E hoje tratam o Bolsonaro como se fosse uma parte negativa, assim, necessária para poder passar as reformas do Paulo Guedes. Quer dizer, o fascismo está sendo naturalizado no país. Bom, deixa eu ver se tem... Vamos ver aqui os
os comentários. Estou muito quebra-pau aí de Moro e Lula. Bom, pessoal, vamos ficando por aqui. Um abraço para vocês aí. Espero que o som possa estar legal aí.